Doutor Jason dos Santos, que é ortopedista. O senhor, durante até a matéria, nos falava, doutor, que estava dando uma dica para mim agora. Pode continuar falando para o telespectador. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu estava falando que um colchão que não é bem cuidado, colchão de espuma, como se costuma dizer, né? Que não é bem cuidado, após 10 anos de uso, tá? Ele tem cerca de 3 trilhões de ácaros. Meu Deus. Imagina o malefício que esse colchão pode trazer à sua saúde, entre outras coisas. Agora, nós vimos ali uma determinação do Inmetro, inclusive, sobre a densidade e o peso. Agora, vamos dizer assim, a mulher é magrinha e o homem nem tanto, é mais cheinho. Que tipo de colchão escolher para um casal? Quando o casal apresenta pesos diferentes e alturas também diferentes, se deve ter o colchão para aquele que tiver maior peso e a maior altura. O colchão deverá sofrer. Agora, o que é melhor, colchão de mola ou colchão de espuma? A gente considera, tá, a equipe médica, os médicos, que o melhor colchão ainda é o colchão de espuma, que é feito com a matéria-prima de poliuretano, que é esse colchão que nós temos no dia a dia. Os colchões de molas, alguns tipos ainda podem ser indicados por médicos, mas a grande parte não. Agora, tem colchão que é duro demais e colchão que é mole demais. Que tipo de influência eles têm no nosso dia a dia? Sim. O colchão, quando ele é muito duro, ele faz com que a coluna fique muito torta, porque o colchão não adapta os contornos do corpo. Enquanto que um colchão macio demais, o corpo geralmente afunda e faz com que essas curvas fiquem ao contrário. Qual é o ideal, então? O colchão ideal é aquele que tenha uma densidade para o biotipo da pessoa, altura e peso. Por isso que tem que tomar cuidado ao escolher o colchão. Sim. Agora tem uma pesquisa dos Estados Unidos que traz dados aí, um deles mais importantes para a gente. Tem uma pesquisa do Sleep Fitness Center de Minneapolis. Foi feito com pacientes que tinham dores crônicas nas costas, principalmente. E foi usado um colchão ideal para cada caso. Eles dormiram 28 dias nesse colchão. Após esse período, cerca de 90% de todos esses pacientes tiveram melhoras das dores nas costas, dores por todo o corpo e melhora na qualidade do sono. Olha, isso é importante até para a gente encerrar, então, que um colchão escolhido de maneira errada traz dor nas costas, cansaço, indisposição, dor de cabeça e até problema circulatório, é isso, doutor? Sim, porque se dorme num colchão muito duro, aqueles pontos do corpo que ficam em contato com essa superfície muito dura, podem ter problemas circulatórios. Perfeito. Doutor, quem quiser conversar mais com o senhor sobre colchões, tem um telefone de contato do seu consultório? 222-7150. Então, código 48-222-7150. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa também. E obrigada pelas dicas sobre o colchão. Ok, bom dia. Um abraço para o senhor. E Guga está em quadra neste momento. Ele enfrenta pelas oitavas de final o argentino Guilhermo Canhas no torneio de Hamburgo. Aí, Marquinha, mano. Marquinha. Mas a luz primeiro assim, ó, não comia nada. Bem magrinha. Aí depois...
vai fazer 42, tá? Acho que é meses, mas é a diferença menor entre o sol e anterior da coxa, ele pode desenvolver as tendinites a nível de joelho. Os indivíduos que fazem muita atividade de flexão desenvolvem também tendinite a nível da pata de ganso, que é na parte interna do joelho, na parte interna. Os indivíduos, por exemplo, de academia, faz muito spinning, faz muito body pump, faz muito step, então eles tendem também, eles têm, apresentam... Está toda hora forçando o joelho, né? Claro, andando de bicicleta é muito as rápido, flexões, andando, subindo e descendo daqueles degraus. Degraus, né? e com peso e tudo. Então, eles desenvolvem tendinite também com frequência no esporte. Então, tendinite a nível de joelho, que são muito frequentes. E além de, aí, se o indivíduo for aquele viciado mesmo, de todo dia para o spinning e tal, ele começa a ter problema na cartilagem. Aí já é um caso que foge, que já é mais profundamente dentro da articulação do joelho. E às vezes é uma coisa irreparável. Então, as tendinites, elas podem ocorrer, por exemplo, também a nível de tendão de Aquiles. São aviso muitas vezes, doutor? São avisos que tem que dar uma maneirada, ou tem que fazer uma mudança, ou então fazer... Eu sempre não tiro a pessoa da academia. Eu, às vezes, o que eu oriento é que o pessoal faça um outro esporte no outro dia, faça natação, vá caminhar, não todo dia na academia, que é muito impacto, esses exercícios de impacto, eles geram um quadro grande de tendinite, mesmo porque a grande maioria desse pessoal hoje que está indo para a academia, não só os jovens, o pessoal mais de idade, eles não estão totalmente preparados, a musculatura, os seus tendões, as suas articulações, preparados para serem submetidos a uma carga assim, um pouco mais violenta. Então tem que ser bem orientado nisso aí, porque as tendinites realmente elas aparecem em qualquer atividade. Por razão. Em que áreas do corpo que costuma aparecer mais a tendinite? Só explicando assim, de outra forma, o tendão, ele desliza dentro de uma bainha entre o tendão e essa película, vamos falar assim, existe tipo de um óleo, que é o líquido sinovial, tá? Quando existe um overuse, ou um uso excessivo, ou uma sobrecarga muito grande, tá? Pode haver uma irritação, que nem uma corda que passa sobre uma poleia. De tanto roçar, essa corda ela vai se atritando. E esse atrito irrita os tecidos e faz com que inflame. Então, por isso que muitas vezes, quando a pessoa tem uma tendinite, o médico faz o exame e vê que está fazendo crepitação. Às vezes no ombro, no punho, com os movimentos, os tecidos crepitam, como se esses tendões não conseguissem deslizar dentro das suas bainhas. A tendinite mais comum que se vê no nosso dia a dia tem sido a tendinite de punho, porque realmente a mão é o órgão que nós mais usamos para fazer o nosso trabalho, o nosso dia a dia.
Após o punho, na clínica, no dia a dia se vê muito tendinite de ombro, principalmente por os trabalhos e esportes que exigem que se faça uma abdução, que se eleve o ombro para fazer aquele movimento. E muitas vezes, sempre é bom frisar, as tendinites aparecem quando a pessoa ou o corpo humano não está ainda apta a fazer todo aquele trabalho que ele tem feito. Todos os trabalhos, todos os esforços musculares têm que ser feitos de forma gradativa. Então não pode ser de forma repentina. Desde que o corpo se habitue com aquele trabalho, ele vai se ajustando. E aí ele não dá tendinite. Geralmente a tendinite ocorre quando não há um ajustamento do corpo ao movimento que está sendo submetido. Dentro dessa introdução, Michele, queres colocar também algo em relação à tendinite? Não, era o que eu ia comentar, que é muito comum na clínica mesmo as tendinites de ombro e também nas donas de casa, pelas atividades do dia a dia, de estar trabalhando muito, fazendo força, carregando peso e principalmente com as atividades com o braço acima da cabeça. Então, é uma posição que você acaba dificultando a circulação no local onde está aquele tendão. Então, o processo inflamatório que tem no local, ele acaba se acentuando cada vez mais se você permanece fazendo esse tipo de movimento. Perfeito. Eu vou colocar aqui algumas questões. Márcio pergunta o seguinte: qual seria o tempo para curar uma tendinite no calcanhar de Aquiles? O tempo, acho que isso aí não existe um tempo. Medicina, nós sempre falamos que não tem um tempo adequado. Isso depende, é pessoal isso aí, é pessoal. Tem que ver se o indivíduo é um indivíduo atleta, se é um indivíduo sedentário, se é um indivíduo que usa sapato baixo, se ele é um indivíduo que é pesado, se ele é um indivíduo que tem um esporão ali naquele local. Então é muito variável dizer o tempo que ele vai curar. Normalmente, se você tomar as medidas preventivas até mais simples em relação ao calçado, uso de um anti-inflamatório e evitar aquela causa que talvez está provocando essa tendinite do calcâneo, ele tem uma melhora rápida, mas também há casos em que há uma demora maior. Tem uma questão aqui do seu José que pergunta o seguinte: no futebol, ele pergunta sobre a tendinite crônica, ele tem tendinite crônica no pé. Quer saber o tratamento, quer saber por que acontece? Quer falar alguma coisa? Ok. O nosso pé, parecido com a nossa mão, ele tem muitas funções e, além de ter as funções, ele tem uma coisa muito importante, que é a sobrecarga de todo o corpo em cima dele. O pé é o órgão que nós colocamos no chão, nós temos contato com o solo. Então, se a pessoa não tem um bom alongamento, principalmente, as tendinites de pé advêm principalmente de falta de alongamento. Muita gente vai jogar bola e só acende a luz à noite, já entra no campo e começa a chutar a bola. Isso aí é uma coisa errada. A pessoa sempre tem que fazer aquecimento, alongamento, o esporte e o alongamento. Geralmente, as doenças inflamatórias do esporte são devido à forma como esse esporte está sendo feito. Está sendo feito de alguma forma errada. As tendinites de pé tendem a ser crônicas porque nós estamos sempre com o pé no chão e muitas vezes está faltando alongamento. De um modo geral, na clínica de fisiatria, de reabilitação, as tendinites sempre passam por exercícios de alongamento, além dos métodos normais para curar uma inflamação, que é anti-inflamatório, às vezes calor, às vezes gelo, conforme a pessoa, mas acaba sempre no alongamento. E se a pessoa que teve uma tendinite de pé, se ela não quiser ter mais, se ela quiser continuar praticando esporte, ela sempre tem que aprender a fazer um bom alongamento, senão ela vai voltar a ter dor. É que às vezes a gente acha, para que alongar o pé, tem que aprender, né? Isso tem que aprender, né, Michele? Tem. A gente tem que trabalhar, não só... Faz assim, rapidinho e tal, alonga, é tudo rapidinho, né, Michele? É o grande erro de quem faz atividade física e não dá essa importância para esse trabalho preventivo. Né? Então você tem que alongar, pelo menos um exercício de cada grupo muscular que vai estar envolvido ali naquela atividade, antes e após a atividade física. E lembrar, só complementando, lembrar também que além o indivíduo pode pensar que tem uma tendinite
mas ele pode ter alguma outra coisa ali, né? Ele pode ter um problema de um neuroma, entendeu? Que é o neuroma é um nervinho que fica entre os ossos ali do pé, que cria uma inflamação e dá dor, entendeu? Aí o indivíduo acha que é uma tendinite. Então sempre é bom, se puder, procurar um profissional para avaliar e também levar em consideração o tipo do calçado que ele está usando e o tipo de piso que ele vai jogar. Se é um campo duro, se é nesses sintéticos que tem aí, que estão muito duros, entendeu? Dores começam porque nós temos uma cadeia muscular posterior ao nosso corpo. Ela vai desde a base do crânio até o dedinho do pé. Então, essa cadeia muscular, de um modo geral, nós vivemos quase o dia inteiro sentados. E ela vai ficando encurtada. É uma consequência do nosso sedentarismo. E essa cadeia muscular encurtada, quando se fica na posição ortostática, de pé, ela acaba fazendo pressão da parte anterior contra os ossos, principalmente a nível de rótula. A rótula fica muito encostada no osso, fica com muita pressão no osso. E isso começa a dar problema de cartilagem entre a rótula e o joelho. Dá dor nas costas, dá uma hiperlordose lombar, que é aquela dor nas costas que a gente sente quando fica de pé, na fila do banco, na fila do ônibus, aquela dor nas costas que tem que sentar logo. Geralmente é pela retração dessa cadeia muscular posterior. Essas doenças se beneficiam muito da fisioterapia, da reabilitação com alongamento da cadeia muscular posterior. Então é muito importante. Quando se fala alongamento, como a doutora falou, tem que se ver quais músculos precisam ser alongados. Você vai fazer alongamento do pé, não é só do pé, porque o pé está interligado com o resto do corpo. Muitas vezes você precisa alongar toda a cadeia muscular que tem atrás da perna, da coxa, até do pé, para a dor no pé ficar melhor. Não é só fazer exercício com o pé. Perfeito. Queres complementar dentro desse Não, é assunto? basicamente isso mesmo. A gente busca um equilíbrio no corpo, né? Nosso corpo trabalha com essas cadeias musculares e elas estão intimamente ligadas. Então, se você se concentrar só no ponto onde está o problema, muitas vezes você trata, tem uma resposta temporária. Se você não buscar as outras estruturas relacionadas, interligadas, você corre o risco de ter um retorno do problema. Perfeito. Doutor Tavares, vamos falar um pouquinho da bursite. Explica pra gente. Tá, as bursas são o quê? São estruturas, são membranas que estão próximas ali aos tendões para facilitar justamente esse trabalho que eles executam de movimento, de deslizamento. Então existem bursas em todos os locais de articulações. Por exemplo, no ombro existem várias bursas, mas não é só no ombro. Cotovelo existe bursa, punho, joelhos, né, no pé, atrás do tendão de Aquiles. Então são essas bursas que servem para ajudar esse tendão a deslizar, a fazer esse trabalho dele. Então essas bursas, normalmente, o indivíduo às vezes pode até ter uma calcificação nessa bursa, que não se sabe a causa, e às vezes é uma calcificação que já existe há muito tempo, e esse indivíduo não sente dor alguma. Aí ele tem uma queda, faz um movimento brusco e começa a desenvolver o quadro de dor. Aí você radiografa e está lá uma grande calcificação ali naquele local da bursa, entendeu? Mas o problema principal ali não é bem a bursa, são os tendões ali que estão inflamados, né? Que passam por um processo de inflamação e depois eles passam por um processo de degeneração e numa fase mais avançada eles se rompem. Então as bursas são as membranas que ficam ali fazendo esse papel para ajudar a tornar mais líquido aquele espaço e facilitar esses movimentos dos tendões. Como é que é feito o tratamento, doutor Jason? Complementando o que o doutor Tavares falou, vale lembrar que a bursite mais famosa, já que temos tantas bursas, né? É a do Lula, é né? a do ombro. Não, é a do ombro. Política não, do ombro. E a do presidente Lula. E o que é a bursite de ombro, né? O ombro, nós temos uma articulação cuja a superfície articular é pequena e os músculos e ossos que compõem o ombro, eles são muito facilmente machucados quando se faz movimentos, principalmente de elevação do ombro. E para proteger um osso contra o outro, para ele não se chocar, tá? E proteger esses tendões que passam entre os dois ossos, que vão fazer o nosso movimento, existem essas bursas. Bursas é um termo do latim, quer dizer bolsa, tá?
Quando elas inflamam, fica bursite. Então, a bursite primeira, vamos falar da bursite de ombro, a bursite do Lula, como você falou, né? A primeira coisa que a gente tem que ver numa bursite é que ela é consequência. Não adianta só você tratar a dor. Se a bursite de ombro é consequência, então temos que ver qual o desequilíbrio muscular que está acontecendo ao nível do ombro, que está provocando bursite. Esse desequilíbrio muscular principalmente se deve a um conjunto de músculos chamado músculos rotadores. São músculos que seguram o ombro para ele poder girar para cima, para ele poder virar para cima. Quando esses músculos estão enfraquecidos, quando você vai fazer abdução ou vai elevar o ombro, há um impacto, há uma batida de um osso, um tendão no meio contra o outro osso, que é o acrômio. E como a bursa está no meio desse tudo, ela começa a sofrer muito impacto, ficar machucada. E isso leva a uma inflamação, que é uma bursite inicial. Então, a bursite você pode tratar com anti-inflamatórios, com fisioterapia. Quando uma bursite é aguda, com muita dor, pode até fazer uma infiltração com xilocaína para aliviar a dor, com xilocaína, tá? E sempre que a pessoa tem uma bursite, ela pode melhorar da sua crise. Mas se ela não tratar esse desequilíbrio muscular, a bursite vai ficar amiga dela. Ela vai voltar. Então, o tratamento sempre passa por reabilitação. Vai ficar companheira, Lula, companheiro, vai ficar companheira, Michele. E muitas vezes essa bursite não tratada corretamente já vai desencadear outras lesões, como até mesmo a tendinite, que seria um estágio à frente da lesão da bursa. Perfeito. Dentro da bursite, queria que tu exemplificasse um pouquinho mais o que o Dr. Jason já colocou em relação a esse tratamento, a buscar o equilíbrio, né, dessas cadeias musculares. Isso. Primeira coisa é que o paciente não pode estar na fase aguda para a gente estar fazendo esse trabalho de reforço muscular. Ele tem que ter saído da crise. Todo esse trabalho muscular antecede, como qualquer atividade física, né, um trabalho de alongamento desses músculos para que eles possam responder mais rápido ao fortalecimento. Então, são exercícios simples que podem ser feitos sem nenhum problema. No caso de ombro, nós orientamos os pacientes a fazer alguma coisa em casa também, mesmo após a alta da fisioterapia. Ele tem uma resposta muito boa se ele fizer os exercícios, a lição de casa corretamente. Agora, ele tem que lembrar que, se não manter essa musculatura fortalecida, a dor volta. Então, é a consciência dele, tem que estar ciente que tem que fazer esse trabalho. É um aspecto importante também, não só a bursite do ombro, como, por exemplo, a bursite a nível de pata de ganso, que existe abaixo do joelho. Nós temos que procurar tentar descobrir a causa, às vezes, né? Às vezes o que está incomodando ali, como o Jason falou, é um acrômio, que ele é um pouco agressivo para quando o indivíduo faz elevação, esse atrito se torne maior. Há um atrito maior ali. Então, às vezes, o tratamento é a remoção daquele excesso de acrômio para que não haja mais aquele impacto ali. Isso é um aspecto. Na tendinite pata de ganso, por exemplo, que eu trato mais, o indivíduo vai, às vezes, com a queixa de um problema de menisco. Aí você examinando o indivíduo delicadamente, corretamente, você verifica que ele tem uma tendinite nos tendões que fazem a flexão do joelho, que dobra o joelho. Então, essa tendinite é tratada com fisioterapia, com crioterapia, que é o gelo, com o uso de anti-inflamatórios. Não há necessidade de se fazer infiltração num primeiro estágio. A infiltração se faz só em último caso. A grande maioria, 90% dos casos de tendinite de pata de ganso, do joelho, você resolve com tratamento de reabilitação, de alongamentos depois que passa a fase de dor. O inicial é tirar a dor. Depois faz um trabalho muscular, um reforço muscular e depois o alongamento. Então você consegue uma melhora só com gelo, só com fisioterapia, com anti-inflamatório e às vezes, se for o caso, pode se usar até uma acupuntura. Bom, a gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco a gente encerra o bate-papo de hoje. Então não sai daí que nós já voltamos. Volta com Falando Abertamente. No decorrer do programa a gente falou da ler, falou da bursite, da tendinite, dores
que incomodam, como a gente viu aqui. Mas que tudo está relacionado não só a uma reabilitação, aos medicamentos, né, ao acompanhamento médico certo, adequado, e também ao lado psicológico, que a gente tratou aqui pouco, mas que vale a pena a gente dar ênfase aqui, né, doutor Tavares? Como a pessoa administra essa questão, faz a diferença? Eu acho que faz muita diferença, porque o indivíduo, por exemplo, quando ele está tenso, essa musculatura entra em contração, ele tem uma contratura muscular. E essa contratura gera dor. Então, uma grande parte dessas patologias que o indivíduo às vezes procura o consultório médico, às vezes ele está ali procurando uma palavra amiga, entendeu? Uma palavra do médico para que ele converse com ele, para que ele solte, de repente, alguns problemas que estão o angustiando. Normalmente essas dores a nível de coluna cervical, né, do pescoço, trapézio, essa musculatura, isso é muito frequente, você atender o indivíduo e depois de você conversar um pouco com o paciente, liberar, você despede do paciente e aí ele pergunta, doutor, e o remédio? Que remédio? Você não precisa de remédio, você precisa só fazer um trabalho assim, conversar, relaxar, de repente fazer uma revisão do que está acontecendo, das suas tensões, que aí é muito importante, nesse caso de Ler-Dort, é muito importante o aspecto psicológico, no caso de fibromialgia, que não foi falado aqui, que é uma outra patologia. E então, o problema psicológico, eu acho que é fundamental, é muito importante em todas essas questões. Perfeito. O senhor quer complementar, doutor? Sim. Sempre lembrar que existe basicamente 2 tipos de dor. Todo mundo acha que dor é tudo igual. Não é. Existe aquela dor aguda, principalmente por trauma, né? Quando você machuca, você queima a mão, dá uma topada no pé, ou você quebra o punho, é uma dor que você coloca o gesso, toma a medicação, 3, 4 dias depois a dor deve estar melhor. A dor crônica tem outra conotação. A dor crônica envolve outras coisas além daquele estímulo álgico, periférico, que foi o trauma. Na dor crônica, a pessoa sempre tem um componente depressivo. A própria química do cérebro, com várias coisas que ocorrem lá, fazem com que a pessoa entre numa espécie de depressão, em alguns graus de depressão. E essa depressão, ela funciona para nós como se fosse uma lente amplificadora da dor. Muitas vezes a pessoa sente uma dor muito maior do que aquele estímulo que ela possa ter devido ao quadro depressivo. Por isso que nos casos de dor crônica, principalmente nos casos de Ler-Dort, né, temos que usar algumas drogas que vão atuar a nível de cérebro para fazer com que aquela simbologia da dor seja diminuída, que o cérebro reconheça menos a dor. Não precisa tomar tanto remédio para a dor, e sim fazer com que o cérebro não reconheça tanto essa dor. Isso é muito importante. Perfeito. Bom, para a gente estar encerrando então esse bate-papo, gostaria de algumas dicas aqui dos nossos convidados. Michele, quando a gente fala nessas dores, a gente viu a bursite, a tendinite, o que a gente precisa fazer para prevenir? Prevenir. Primeiro, observar o que está causando a dor. E a partir daí, corrigir o movimento, seja na atividade física, no trabalho, em casa. Buscar a correção desse movimento. Aí, só ali você já tem um alívio grande dos sintomas. E depois esse trabalho de fortalecimento muscular que é importante. Isso é contínuo, isso é a vida toda. É contínuo, mas não é maçante. A pessoa tem uma fase mais intensa durante o tratamento e depois são hábitos de vida que são modificados buscando uma melhor qualidade de vida. Uhum. Como, por exemplo, dar uma caminhada diariamente? Desde que com um calçado adequado, fazendo os alongamentos antes e após, respeitando o seu ritmo. Perfeito. Doutor Tavares. Eu acho que a parte preventiva é o fundamental em tudo isso. Eu, como médico de esporte, eu acho que a prevenção começa antes de praticar o esporte. Uhum. Antes de nem chegar na academia. Ele tem que passar primeiro por uma avaliação médica, entendeu? Uma avaliação médica, onde vai ser avaliado o aspecto, se esse indivíduo pode fazer esse ou aquele esporte. O que é melhor para você? O que esse esporte pode acarretar? O que não pode acarretar? Ser investigado, antecedentes do indivíduo, ser avaliado, ser examinado. Depois de tudo isso,
Aí você, depois de feito os exames e ver que ele pode praticar o esporte, aí ele vai fazer o seu esporte. De preferência, fazer o que ele gosta. Tem indivíduo que gosta de correr, outros gostam de caminhar, ou outro gosta de jogar tênis, outro gosta de jogar futebol, entendeu? Então aí na prática do seu esporte, ele tem que estar também habilitado, ele tem que estar com uniforme adequado, com calçado adequado, com roupa até adequada, com proteção, caneleira, no caso de futebol, sempre usar caneleira. O indivíduo que vai jogar um handball, ele tem que ter proteção nos dedos. Então essas prevenções aí são importantes. Os alongamentos são importantes, o aquecimento é fundamental, né? Uhum. Você está falando de esporte, doutor, eu queria que o senhor reforçasse uma questão. Para quem joga futebol aí, eventualmente, faz exercícios, enfim, que às vezes se automedica, coloca aquelas joelheiras, qual que é a orientação? A orientação é que o indivíduo, por exemplo, ele vai praticar um esporte na grama, ele usa o calçado adequado para grama. Vai praticar no campo sintético, o calçado adequado para o campo sintético, que nem é o mesmo. No salão, a mesma coisa, no futebol, a mesma coisa. E essas joelheiras que se utiliza muito em joelho, elas podem dar um conforto traiçoeiro, porque esse conforto que ela está dando, ela está atrofiando todo o grupo muscular do seu joelho e vai, a médio prazo, trazer problemas sérios. Você tem que procurar um médico para que te oriente que você possa fazer o esporte sem usar nenhum dessas artimanhas. Perfeito, doutor Jason. Sempre lembrar aos nossos telespectadores que o remédio que é bom para o seu vizinho nem sempre é o remédio que você precisa tomar. Precisa sempre ter um diagnóstico médico preciso de qual é a doença que você tem. E depois desse diagnóstico fazer o tratamento correto. Lembrando que exercício serve para muita coisa. Serve para fazer tratamento também. E o exercício, quando ele vai tratar uma doença, é sempre a longo prazo. Ninguém fica musculoso com 10 dias em academia. Ninguém corrige um desvio de postura fazendo exercício durante 10 sessões de fisioterapia. Ninguém corrige uma dor crônica no ombro com poucos exercícios. Muitas vezes eles vão para as clínicas de fisioterapia, aprendem como fazer esses exercícios, porém tem que fazê-los em casa durante um tempo bastante longo. Porque o exercício para tratar uma doença, ele geralmente é feito durante bastante tempo. A gente viu aqui que uma das palavrinhas, então, é disciplina, né? Cuidado. Obrigada a todos pela presença. Eu conversei com o fisiatra e ortopedista, doutor Jason Luiz Medeiros dos Santos. Obrigada, doutor Jason. Obrigado. Conversei também com a fisioterapeuta Michele Silvestre. Obrigada. E com o médico ortopedista, doutor Antônio Tavares. Obrigada. Bom, obrigada também pela sua companhia. Hoje, como você viu, conversamos sobre essas dores que incomodam, por fit, tendinite, ler. Espero que você tenha gostado. Amanhã o nosso papo é sobre fertilidade. Por que muitos homens e mulheres não conseguem ter filhos? Bom, não dá para perder esse bate-papo. Uma ótima noite para você. Eu te espero amanhã às 7 com mais bate-papo. Até lá. Tchau, tchau.